Olá, internautas, sejam todos bem-vindos. Eu, Ana Maria Mascaro, estarei com vocês agora na próxima hora no programa Missão Educar. E como não poderia ser diferente, hoje um programa super especial com duas convidadas maravilhosas que fazem parte do meu momento assim com relação ao núcleo de escolas infantis. Vou estar apresentando elas e a gente vai ter um bate-papo bem legal. Aqui comigo a Carla Valini, né, que é da Escola Crescendo e Aprendendo. Olá, Carla, tudo bem? Convite. Um prazer ter você aqui. Obrigada. A gente vai poder conversar sobre o seu trabalho, tá? E a Janaína Gonçalves, né, do Agnus, que é uma escola de educação infantil também. Olá, Janaína, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Então, vamos dar início, né, às perguntas. Uma coisa que eu gostaria muito de saber sobre você, Carla. Como você iniciou na área de educação infantil? Né? Como foi o seu processo para dar início? Primeiramente, eu fiz biologia, né? Foi onde eu comecei a atuar na área como professora de ciências e biologia. Foi aí que eu comecei a ver esse mundo um pouquinho da parte de educação. Lá eu tive a oportunidade, quando eu comecei a trabalhar como contadora de histórias. E aí eu comecei a conhecer as crianças de 0 a 5 anos. Crianças especiais também. E aí foi quando eu comecei a conhecer o mundo voltado para a educação infantil. A princípio, né, eu tinha feito a biologia, e aí eu comecei a fazer a pedagogia e fiz a pós em educação especial. E aí é um mundo completamente diferente dos maiores, né? E foi aí, então, que eu estou até hoje trabalhando com eles. E você, Janaína, como foi a sua entrada na área da educação? Eu iniciei fazendo o Cefam, né? Eu comecei fazendo magistério, extinto Cefam. Eu fiz o magistério e logo após eu fiz a pedagogia. Também sou formada em pós-graduação em educação especial, né? Trabalhei muitos anos com a educação especial mas sempre com aquele foco na educação infantil, porque lá nós tínhamos também, né, alunos, os menores também. Mas eu comecei tudo com magistério. Minha iniciação foi no magistério e logo após a pedagogia. O magistério faz um pouquinho de falta, não faz? Porque, assim, Faz. hoje em dia, elas são todas mantenedoras de escolas, né? Então, atuam tanto com os profissionais, né? Lidam com os pais, com as crianças, então está tudo envolvido nesse sentido. E, assim, o que a gente tem notado, e várias vezes eu tenho batido nessa tecla aqui no nosso programa, sobre a educação infantil, os profissionais realmente, né? Que antigamente nós tínhamos o magistério e acabava facilitando muito, porque já vinham com um conhecimento de como utilizar um PPP, né, um projeto, de como dar direcionamento realmente às atividades infantis. E hoje a gente até tem um pouquinho de dificuldade nesse sentido, né? O magistério, ele proporcionou a prática, realmente a prática, né, a vivência da prática. A faculdade de pedagogia é boa, tá? Mas a prática mesmo, o magistério, eu estudava tinha dia que eu entrava às 8 e saía às 5 da tarde. Então, no período da manhã, nós fazíamos as aulas mais teóricas e à tarde a gente vivenciava essa prática, tanto em sala de aula como na direção também. Então, o magistério, ele elucidou muito assim, a minha prática pedagógica, realmente. A pedagogia foi mais um complemento, mas toda a prática foi no magistério. A pedagogia eu vejo mais como uma parte teórica, né? Bem mais teórica. Que, às vezes, você se depara em sala de aula, claro, é importante, mas, às vezes, o que vai te dar mesmo uma formação é o seu dia a dia, né? É a vivência. Lá na sala de aula, né? Isso nós tínhamos, porque, em alguns momentos, até auxiliávamos a professora, não só assistíamos aulas, né? A gente auxiliava, fazia a preparação de semanários, tudo isso a gente vivenciava, né? A preparação do semanário, do PPP. Então, a prática do magistério, que infelizmente acabou, né? A gente sente muita falta. Tem professores que, às vezes, vêm preparados, assim, super prontos quando saíram do magistério. E na pedagogia já é mais difícil, porque quem faz pedagogia, a maioria das pessoas trabalham durante o dia, né? Fazem aquele estágio, mas é um estágio mais de observação, não tem aquela prática. E o magistério impunha que a gente tivesse mesmo essa vivência no dia a dia, com os alunos e com a direção.
E ainda mais falando, né, Carla, que hoje em dia as nossas crianças são muito diferentes das crianças de 20 anos atrás, né? Hoje eles são super antenados, Todos tecnológicos hoje, né, Ana? tecnológicos, exatamente. E aí os professores também têm que ter um treinamento e uma capacitação diferenciada para Continuada poder acompanhar. atender, né? Exatamente. A gente está tendo a sorte, né, de que, como eu sou do núcleo de escolas infantis, então a gente está tendo uma sorte enorme agora de nos unirmos e estarmos dando essa capacitação para os nossos colaboradores, né, das pessoas Isso que mesmo. trabalham com a gente, né, que são desde da pessoa que trabalha na cozinha, as pessoas que limpeza, trabalham na limpeza, que trabalham na recepção, porque todos têm que Todos estar têm que ter um engajados, contato o tempo todo com as crianças, né? É Precisam verdade. desse conhecimento. Então, qual a dificuldade que você acha? Porque, olha, na verdade, pela Constituição, o governo é que tem que dar, a educação faz parte, né? Eles teriam que assumir essa parte, mas a gente sabe que não tem condições, não tem creche para todas as crianças. Então, assim, eu acho que esse sonho que nós temos também, a gente está colaborando muito com o país, né? E no sentido de que a gente está fazendo um trabalho e a gente sempre está buscando melhorar. E, assim, qual a dificuldade que você encontra? Eu não vou falar no começo, eu vou falar da dificuldade que você encontra hoje, né? Em relação à gestão da sua escola, né? O que você acha que falta, que seria legal estar indo atrás? Tem alguma coisa assim? Ou... Olha, Ana, hoje na escola a gente, né, trabalha com diversos eixos. Então, por exemplo, o que eu vejo hoje, o que a gente oferece em relação à educação infantil, o que a gente procura, né, com qualidade, é fornecer o que a criança de 0 a 6 anos, que é a parte que a gente trabalha, precisa de uma melhor qualidade. Então, por exemplo, para que a gente tenha tudo isso de uma melhor qualidade, a gente também tem que estar capacitando os nossos funcionários, os nossos professores, para que a gente tenha sempre como dar aquilo de melhor para eles. Mas hoje eu vejo assim que a parte da educação mudou muito do que era antigamente, né? Hoje a gente trabalha com diversas áreas, a gente consegue, enfim, a parte de alimentação, a parte de contação de histórias, a parte pedagógica. A gente tem que fornecer para eles hoje tudo o que a gente consegue para estar atingindo o que a gente precisa dentro dessa fase, né? Hoje a escola tem que trabalhar com várias coisas para aprender a criança. Hoje a criança está muito mais tecnológica, né? A gente sempre tem que estar com novidade. E antigamente eu acredito que não era tanto assim, né? A gente tinha... Os pais vinham à escola também de uma forma diferente. Até o horário, né, Carla? As crianças não permaneciam tanto tempo na sala de aula. Eu não digo na sala de aula, porque realmente vocês também não colocam uma criança para ficar na sala de aula o tempo todo, mas eles permanecem na escola com várias atividades, né? Então, eles têm uma rotina, tem que ser seguido direitinho. Hoje as crianças são a maioria de integral. Isso. Os pais Você sabe que eu trabalhar. comecei a escola há 30 anos atrás. E a escola, nós tínhamos, na época, 90% dos alunos eram desses que entravam das 4 horas, ou o período da manhã ou o período da tarde. Tínhamos poucos alunos que ficavam no integral. Hoje em dia é totalmente ao contrário, né? Hoje a gente tem a maioria no integral e poucos alunos. Mas, assim, às vezes as pessoas falam, eu não gosto de política, principalmente mantenedores, né? Alguns que a gente encontra, eu não gosto de política, eu não gosto de me envolver. Mas nosso dia a dia é política, né? Porque, por exemplo, se o ministro da Educação muda alguma legislação, influi no nosso trabalho. Se muda alguma coisa na economia, influi no nosso trabalho. Se muda alguma coisa na legislação trabalhista, influi no nosso trabalho. Então, assim, a gente tem que estar realmente sempre... Antenado, né? Com certeza. Sempre aprendendo também, né? A nunca se acomodar e achar que a gente sabe tudo, né? Porque sempre surgem novidades. Sim. Que nem agora, com a legislação trabalhista, a gente também vai ter que, né, tá tendo que correr atrás, está tendo que se antenar, que se informar, que se atualizar, né? Porque a gente responde para muitas coisas, Sim. né, dentro da escola. Hoje a escola é diferente do que antigamente, onde a criança só ia para estudar. E a gente também, né, Janaína, a gente também responde pelos cuidados em si da criança. Por exemplo, se a criança está doente, vem para a escola doente ou tem uma febre repentina,
Você tem que estar vendo, né, se aquela criança está com comportamento diferenciado, se a criança com relação à alimentação. Justamente porque hoje em dia as crianças passam mais tempo, algumas, né, mais tempo com a gente do que com os pais em casa, né? Além da gente ter aquele olhar pedagógico, a gente tem que ter esse olhar de cuidado também, porque aquela criança que é mais agitada e, de repente, ela está mais calminha, né, lá no cantinho dela, aí você começa a perceber que ela está... Por isso o professor ele tem que entender a criança como um todo, né? Percebê-la não só como pedagógico, mas sim como um ser humano. Porque naquele momento ela vai estar doentinha, vai estar com febre, e esse cuidado que, às vezes, a maioria das mães não consegue sair do serviço para vir cuidar da criança, aí passa essa responsabilidade para a escola, né? A escola vai ter que cuidar. Muito bem. A gente vai fazer um comercial agora e já voltamos com outros assuntos, tá? Até já. Voltando, então, estamos entrando no segundo bloco do nosso programa. Estou aqui com a Carla Valini, que é da Crescendo e Aprendendo, e com a Janaína Gonçalves, que é da Escola Agnos, né? Então, nós estávamos falando realmente da responsabilidade. Eu já falei em outros programas e li também recentemente um professor falando que a área da educação ela se assemelha muito com a área da área da medicina e tal. Por quê? Porque, por exemplo, o professor ele deve preparar sua aula, deve fazer o trabalho, mas ele tem que estar sempre também antenado e voltado para aquela criança que tem uma necessidade a mais, né? Porque às vezes aquele aluno que é o mais agitado, é aquele aluno que ela tem que ter os olhos mais voltados, né? Para poder suprir a carência, a afetividade, né? A necessidade. A mesma coisa no médico, física, né? o profissional, quando atende a pessoa que está doente, né? Então, o professor também na área da educação também deveria ter esse olhar para essa criança que às vezes é mais agitada, né? E o professor da educação infantil é primordial ter esse olhar, né? A criança como um todo, não só a parte da criança estar doentinha, mas também do emocional, da criança estar mais agitada, um comportamento mais agressivo naquele momento, perceber que a criança deve estar passando por algum momento, né? Não julgar a criança, porque as crianças tentar entender realmente o que a criança está. Então, o professor ele tem que enxergar a criança como um todo. Não adianta fazer meu semanário, fazer minhas atividades e querer que corra tudo daquele jeito, porque eles são crianças, né? Tem dia que você vai conseguir dar a sua aula perfeitamente, tem dia que não vai conseguir, porque tem uma criança mais doentinha, tem outra mais chorosa. Então, o professor, principalmente da educação infantil, tem que ter esse olhar. Sempre o olhar da criança como um todo e perceber os momentos e as fases que as crianças estão passando, né? Porque, na verdade, a criança, quando vem para nós, né, a nossa matéria-prima, né, ela vem como se fosse um livro com páginas, né, a serem preenchidas. Então, você precisa estar educando, em parceria, né? Porque também, eu acho assim, a gente cansa de ver, às vezes, terceirizar a educação do filho. Não é isso. Responsabilidade. É a parceria, a família tem que estar sempre envolvida. Na escola particular, a gente consegue fazer muito isso, né? As escolas da prefeitura ou então as escolas do estado, elas também têm buscado isso,
Às vezes a gente encontra escolas assim modelo que realmente tem, né, uma forma de trabalhar bem atuante, bem bacana. Mas também encontramos o oposto, né? Escolas que colocam crianças lá, é um depósito de criança, não consegue desenvolver e às vezes, Cumprir a hoje em dia eu carga tenho visto horária. muito isso. Como a mãe precisa trabalhar, ela entra com uma liminar. Aí ela, a coordenadora da escola pública, ela é obrigada a aceitar. Então, assim, se Obrigada. a sala tinha 30, se tiver que colocar 40, ela vai colocar 40. Exatamente. Só que aí o que, que acontece? Ela não vai dar o suporte necessário para aquela criança. Só que aquela fase é uma fase super importante, que é onde você está Primordial. moldando a criança na parte psicológica, na parte afetiva, na parte de caráter, tudo, Mas às né? vezes foge, né, da mão do profissional, porque um profissional que conseguiria cuidar de 30, né, com o seu auxiliar, aí você coloca 40, 45, fica mais complicado. Não, A eles qualidade, na a realidade eles qualidade não é a acabam, mesma, né? Não tem não. como. Às vezes eles até se esforçam, mas É, não conseguem. eles acabam ficando naquela situação de trocar da O alimentação, cuidado só o cuidado. o Exatamente, só o cuidado. cuidado. Eles não conseguem Porque não sair tem dali. nem tempo hábil para isso, né? Não consegue Sim, realmente. é. E aí vai colocando, vai depositando, realmente é um depósito de criança, né? É, a gente tem feito agora formações, né? Foi bem bacana essa união nossa. Queria que você falasse um pouquinho da importância do núcleo, né? Porque eu, se eu for falar, eu vou estar puxando um pouco a sardinha para minha brasa, porque eu acho assim que eu não consigo entender como tem ainda pessoas, por exemplo, escolas do lado ali, que você chama para E não participar, a escola participa. olha para você e vê você como uma concorrente, Concorrente. não É. vê você como uma parceira, né? O que, que você acha desse núcleo da Nós gente temos estar... quase 60 escolas, né, Ana? É, tem 60 escolas, mas assim, Atuantes participativas mesmo, que mesmo. participam, que atuam, eu posso contar com 24, 25 escolas. Eu vejo assim, eu acho que juntos nós somos mais. Eu tenho um conhecimento que você não tem, que a Janaína não tem, e ela, assim, né, por diante. Se a gente se junta, a gente consegue compartilhar desse conhecimento e passar para o outro aquilo que a gente não sabe. Às vezes a pessoa tem um contato, conhece alguém, tem uma ideia. E é isso que, quando eu comecei com a escola, e a Janaína também, a gente já tem essa parceria pedagógica. Então, assim, essa parceria que nós estamos tendo é maravilhosa. Agora a gente está com uma capacitação continuada, onde a gente consegue levar para a nossa escola um olhar diferente de algum assunto que a gente está buscando ali, que o nosso profissional está sempre aprendendo e está levando para quem? Para as nossas crianças, né? Para que a gente consiga sempre ter algo ali de melhor. Então, eu vejo não só uma formação continuada, como a gente consegue se unir para um passeio, onde a gente consegue um custo menor. Então, eu acho que tudo que a gente conseguir se unir é fantástico. Eu vejo como, né, assim, Benefício, como um né? Eu benefício. sempre lutei por isso, porque eu acho assim, às vezes me via dentro de um barco indo para o mesmo, sabe, Sozinha, né? sozinha, exatamente. E aí quando a gente se uniu, né, que eu comecei a buscar isso, é difícil convencer as pessoas, não é fácil. Mas agora que eles já estão vendo os resultados, já vai se tornando um pouquinho mais fácil, né? E você, Janaína, você tem a mesma opinião com relação Tem. à participação né, das escolas todas unidas para conquistar assim, cursos e outras coisas? E que eu e a Carla, a gente sempre fala, né? Nos encontramos bastante, trocamos bastante ideias. Tem espaço para todo mundo, né? Se cada um fizer o seu trabalho certinho, todo mundo vai ter espaço para trabalhar. E se juntar, conforme for tendo mais oportunidade, juntas, a gente só tende a crescer. Então, não adianta. Se você sozinho você fazer um trabalho legal, você estando em equipe, você consegue fazer um trabalho melhor ainda, né? E eu também acho um benefício bacana no sentido assim, olha, se a escola que é próxima da minha, ela melhorou alguma coisa, ela melhorou a fachada, aquilo me motiva aí também. Aí eu faço uma coisa que motiva ela. Então a gente vai estar sempre, sabe, Trocando sempre experiências. uma buscando cada vez, e quem ganha com isso são as crianças que São os estão nas alunos. escolas, né? Agora nós vamos parar mais um comercial e já voltamos, tá?
eu sou Ana Maria Mascaro, coordenadora pedagógica do Centro de Recreação Infantil Picolino Ninho. Vocês puderam ver uma amostra da nossa escola. Gostaria de estar convidando vocês para estarem pessoalmente, conhecer o nosso trabalho, o nosso método de ensino, que é uma pedagogia afetiva, onde nós, com isso, fazemos com que a criança seja afetada tanto no amor quanto no conteúdo pedagógico. Espero por vocês. Até lá! Voltando então para o nosso terceiro bloco, com a Carla Valine, da Crescendo e Aprendendo, e a Janaína Gonçalves, da Agnus. Nós falamos da dificuldade que nós encontramos, às vezes, com os profissionais, que aí a gente tem vários caminhos, que é o de dar capacitação, fazer essa formação continuada, que é o que nós estamos fazendo, né? Mas qual a dificuldade que vocês encontram, Janaína, que você encontra assim, nos pais? Qual é a resistência deles? Né? Porque, às vezes, eles não entendem que a gente tem, não entende o seu projeto, né? A sua política pedagógica, não entende o seu lado, o espaço, os seus profissionais, e, para isso, você precisa ter tem um custo, então precisa ter um valor da mensalidade. Então, assim, qual a dificuldade que vocês encontram nesse sentido? Apesar de já ter mudado bastante, essa visão que antigamente tínhamos da educação infantil ser só assistencial, aquela questão só do cuidado, né, de ser mais voltada hoje para a educação realmente, né, porque, querendo ou não, a gente já mudou bastante, já evoluímos bastante em relação a isso. Mas ainda temos essa dificuldade dos pais enxergarem a real importância da educação infantil, de um bom trabalho na educação infantil na vida da criança, né? Porque, querendo ou não, se a criança ela tem uma base boa, ela vai crescer. O resto da educação escolar dela vai ser boa também, né? E a nossa maior dificuldade é com que os pais enxerguem isso, né? Porque eu já vi pais falando, mas quando ela for para um primeiro ano, eu repenso, né? Eu vejo o que eu faço. E eles não entendem realmente que essa é a base, é o fundamental, né? É a raiz de toda a árvore, é onde a criança vai ter a formação dela, a formação de caráter, a formação pedagógica, toda a formação dela. E essa é a maior dificuldade que eu acredito que e até a parte da coordenação motora, né? Da coordenação visual, tudo isso, né? Isso. E aí eu vivo falando para as professoras, o ótimo trabalho que vocês fazem aqui na escola, eu sei. Vocês também sabem. Só que os pais têm que saber. Então, a gente tem que mostrar constantemente. A gente tem que, dia a dia, mostrar o nosso trabalho, não só para eles na vivência, né, da criança, chegando em casa, né, e contando, mas um visual também para os pais poderem entender, porque esse é o nosso papel. E como você faz essa apresentação visual para os seus pais? Nós costumamos fazer, né? Nós publicamos bastante coisas na nossa página, e nós também, em toda reunião, primeira reunião do primeiro semestre e segundo, nós fazemos slides falando sobre os projetos. Então, a gente tira bastante foto e explica todo o trabalho, como é feita a rotina na escola, como é feito o trabalho, como o trabalho do projeto, né? Como a professora desenvolve em sala de aula, como que é trabalhado com os jogos, que é tudo de uma forma lúdica, né? Porque, às vezes, a criança sai da educação infantil porque a visão do pai, se meu filho não é alfabetizado, ele não aprendeu nada. Se ele não saiu lendo, ele não aprendeu nada. E o objetivo da educação infantil não é esse, não é alfabetizar. Nós trabalhamos para que isso aconteça e ficamos felizes se isso acontecer. Isso acaba sendo uma consequência do seu trabalho, né? É isso que eu falo. Não é o objetivo final. Não é o objetivo final, porque nada é forçado, é tudo através de brincadeiras. É igual a minha filha, ela saiu de onde a gente está, ela ainda não estava alfabetizada, só que no primeiro, não deu 2 meses, ela já estava alfabetizada. Porque ela já conhecia toda... Aí fala, nossa, essa professora do primeiro ano dela é maravilhosa. Não, foi todo um trabalho que foi feito. Claro que a professora contribuiu, porque senão ela não tivesse
continuado o trabalho, não teria sido desenvolvido. Sim. Mas se ela não tivesse tido um trabalho desde pequena, né, aquela estimulação correta, seria muito mais dificultoso para ela ser alfabetizada. Então, os pais ficam ansiosos em relação a essa alfabetização, e isso não é o objetivo, né? Tem que ver o processo, o que a criança está evoluindo, o que ela fez, o que ela não fazia, toda a interação social dela também, né? Que às vezes a criança, a gente vive batendo na tecla de aprender a dividir, do compartilhar, de conviver com os amigos, porque as crianças hoje em dia, os pais, é muito difícil ter um pai que tem mais que um filho, né? E aí já vem com essa dificuldade do compartilhar também. Então é todo um trabalho que às vezes os pais só pensam, eu estou pagando escola particular, ele tem que sair de lá alfabetizado. Né? E a gente não força, não tem que ser uma coisa forçada. Para ser natural, para quando acontecer, aconteça de forma natural. Não obrigado, como era antigamente, como a gente aprendeu, acredito que vocês aprenderam, daquela forma mais maçante. Né? Sim, que fazendo cópias e cópias para... Que ocorra tudo de uma forma natural. Né? Trabalho com jogos matemáticos, trabalho com alfabeto, tudo de forma lúdica, para que ele aprenda de uma forma divertida. Realmente é isso que tem que acontecer. Né? Muito legal. E aí, você falando você consegue conversar com os pais, mostrar isso, e eles conseguem entender isso? Olha, Ana, na escola, os meus pais são ótimos. É verdade. A gente tem uma parceria muito boa. A gente tem aquele contato, seja por telefone, seja ali diariamente, seja pelo WhatsApp, até mesmo o WhatsApp, que o pessoal, às vezes, né, é um meio de comunicação que a gente tem hoje. Não só o WhatsApp, mas todo esse meio tecnológico, ele pode ser muito bom, como ele pode também, né, te prejudicar ali no seu trabalho. Tem que saber usar, desde que né? você saiba usar, exatamente. Então, nós temos um grupo, então ali eu posto fotos, tem, né, tudo isso. Então, a gente tem essa parceria com os pais, para os pais saberem do nosso trabalho, não só o trabalho pedagógico, porque na educação infantil a gente tem toda essa parte pedagógica. Você tem um grupo de mães no com as professoras? Não. O grupo de mães sou eu e as você mães, administra isso, e passa... Porque assim, as pros elas estão em constante atividade com as crianças, né? O foco delas ali durante todo o período é cuidar e fazer todo o trabalho delas. Então, centraliza em mim. E aí você seleciona aquilo que você acha mais importante para estar passando, tanto né? para elas quanto como propaganda da escola também, né? Que elas tenham acesso. A gente divulga na escola, no mural, todo esse trabalho. Então a gente tem essa parceria com os pais. E essa parceria não é só tanto na parte pedagógica, é um bate-papo, uma conversa, que às vezes a gente precisa chamá-los para alguma coisa em relação à criança. Porque, como a Janaína falou, a gente estava conversando, nós ficamos bastante tempo com eles. Né? Hoje em dia, os pais, as famílias são diferentes, todos os dois trabalham, a criança, a maioria, fica integral na escola. Então, a gente tem que ter aquele olhar, porque muitas não sabem expressar o que ela está sentindo, né? E aí é através de um comportamento que ela vai colocando para fora o que não está legal. E aí, através desse olhar que a gente acompanha e conhece os alunos que a gente tem, a gente chama o pai para conversar. Então, essa parceria não vai só na parte pedagógica, e sim de toda a vivência que a gente tem com eles dentro dessa fase. Eu acredito que a gente que está na área da educação é porque realmente a gente ama o que faz, né? Com certeza. Porque não tem explicação, né? O seu dia a dia, você fica lá, chega cedinho, cuida daquela criança até que ela vai embora à tarde, né? E você cuida de tudo, praticamente. Acompanha. E hoje em dia, dentro das escolas, também tem outras atividades. Tem algumas que tem até natação, mas tem balé, tem judô, música, né? Então, isso foram coisas que os pais não conseguem levar seus filhos e as escolas foram assumindo esse compromisso também, né? De certa forma, se você tiver uma união com os professores, isso até auxilia na hora da alfabetização, né? O professor que dá aula de música, a professora que dá aula de balé, tudo, né? Tem que estar interligado para que essa criança possa desenvolver, né? Na verdade, os projetos são elaborados de acordo para trabalhar em todas as áreas. Então, a aula de música, a gente está trabalhando com tal projeto, vamos fazer umas atividades legais que englobem essa aula de música. A aula de informática, por exemplo, a gente coloca a aula de informática justamente para pesquisas, porque
hoje em dia a gente não precisa ter aula de informática, eles sabem mexer melhor que a gente nos tablets. Com A gente, certeza. quando vai conversar com os pais, a aula de informática, o nosso objetivo na aula de informática não é ensinar, porque eles sabem melhor que a gente. Você dá Verdade. o tablet na mão deles, eles desenvolvem melhor que a gente, né? Nosso foco é a pesquisa. Vamos colocar, né, ensiná-los a pesquisar, né, usar essa ferramenta né, com sabedoria. Então, aí a aula de informática, a aula de culinária, por exemplo, não é ensiná-los a cozinhar, é as texturas, as cores, as formas, os sabores, né? Então, todas essas áreas a gente tenta englobar no projeto, né, para que auxilie no processo de alfabetização, que é, por exemplo, vamos ler uma receita, a gente vai fazer culinária, vamos ler a receita, vamos ver as quantidades, né? Aí as cores para os menores. Então, tudo isso entra para ser um trabalho, não é jogado ao vento, né? Tudo tem um objetivo, E um eles propósito. amam, né, essas atividades, né? Nossa, eles uma curtem muito. bagunça. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem que gostar muito do que faz, né? E proporcionar para eles, porque eles não pediram para estar lá, né? Aí Isso que a os gente pais vive colocam, falando. né? E às vezes a gente vê isso, algumas experiências assim que às vezes até choca, né? Às vezes você vai contratar um profissional que veio de uma outra escola. Eu tive uma oportunidade de fazer isso e a pessoa falou para mim: eu estou saindo de lá porque eu vivi isso, 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 isso. Eu falei: nossa, você não tomou nenhuma atitude, né? Aí eu falei: olha, Ficou então omissa. sinto muito, mas você não pode trabalhar comigo, porque a pessoa tem que se posicionar, né? Se vê que você está fazendo alguma coisa irregular, aquela criança que está lá, ela é indefesa, ela precisa de proteção, né? E a gente fala, Então a porque gente vivencia isso eles também. passam, a gente fala, é difícil já deixar os pais, né? Eles passam mais tempo com a gente, porque às vezes o pai chega em casa, a criança vai dormir, né? Não tem aquele contato. Então, já é difícil para eles ficarem muito tempo longe dos pais. Então, ali tem que ser um ambiente de amor, primeiramente. Um ambiente de carinho. E é isso que eles têm que sentir, né? Sentir prazer em ir para a escola, querer estar naquele lugar. Porque eles têm que ser amados, não adianta. É isso que a gente passa para os nossos profissionais, né? Ah, verdade. A gente vai parar para mais um comercial. Passa rápido as coisas, não passa? A gente vai parar para mais um comercial e já voltamos. Voltando com a Carla Valini da Crescendo e Aprendendo e com a Janaína Gonçalves da Agnus. São duas escolas de educação infantil aqui em Santo André. Elas atuam... eu acabei não perguntando, né? Quanto tempo você atua com a Crescendo e Aprendendo? Na Crescendo e Aprendendo, eu atuo já há 2 anos e meio. Ela já vinha de uma outra gestão, de 8 anos. E em janeiro de 2015 eu assumi ela. Então, desde janeiro de 2015, ela está sob nova direção. Ah, que bacana. E a Janaína? A Agnus vai fazer 4 anos em fevereiro do ano que vem. Né? A Agnus é um sonho da minha irmã, da Célia, né? Ela que pensou, elaborou, nós duas, né? Então, estou lá desde o começo, faz quase 4 anos. E como vocês atuam? Nem vocês duas, eu vi que tem especialização em educação especial, né? Nas escolas a gente quase não se depara muito com isso, né? Nós temos alunos especiais. Não, eu tenho também, mas a gente assim não é uma quantidade que é uma inclusão, né? E tem que a gente faz um trabalho, né, de inclusão. E a escola, que ela consegue fazer isso de uma forma correta,
é extremamente gratificante, Ana. Eu sei, o Tanto resultado é para ele, você fantástico. que tem, quanto para as outras crianças de conviver. É assim fantástico. Eu Mas tenho. nem todo mundo tem, nem tanto a experiência, nem um local adequado para estar trabalhando dessa forma. Mas é por isso mesmo, porque eu acho que não surgem tantas crianças assim. Às vezes você tem um com uma dificuldade, o outro com outra, não é um. E às vezes as mães procuram, acabam colocando em escolas especializadas mesmo, né? Mas assim, é Exatamente. claro que quem nos procura, a gente procura dar um bom atendimento Sim, e com fazer com que certeza. aquela criança desenvolva, né? Vocês também têm lá, né? Inclusão, crianças com educação especial. Nós temos um deficiente visual e um síndrome de Down. Ai, Os amores. É. Inclusive, tem um que foi o aluno matrícula número 0 da Agrian, 01. Ai. E vai se formar esse ano. Imagina, Ai, que bonitinho. Mas todo mundo, vai ser aquele chororô. Porque ele já está na idade de sair, buscar novos conhecimentos, apesar da dificuldade, tem que avançar, né? Tem que seguir. E tudo ocorreu de uma forma super natural. Eu tenho um aluno, já tive vários, né? E realmente a gente conseguir ver o desenvolvimento dessas crianças é muito gratificante. Ver como entrou e como é hoje, né? E ver que a gente fez parte de todo aquele processo, de todo o trabalho. Alunos que usavam fralda, sabe? Assim, com uma idade que aí você conseguir fazer com que eles, né, se libertem disso e passem o mais normal possível, né, a conviver com os outros de uma forma bem agradável, é bem legal. A gente vai passar umas imagens, e aí eu queria que vocês me falassem a respeito dessas imagens. Aí é da Crescendo e Aprendendo. Crescendo e Aprendendo. Ana, como eu te falei, eu fiz biologia, né? E eu gosto muito, muito mesmo dessa parte do contato com os animais, da horta. Eu acho isso de extrema importância. Os pais hoje, eles não têm, às vezes, nem tempo e nem espaço, a maioria de apartamento, trabalho o dia inteiro. E a gente tem, na escola, dispor de diversas oportunidades. Então, nós temos um espaço com horta, um espaço com animais. A gente trabalha o afeto com eles cuidam dos animais e da horta diariamente. Entender que a cenoura não vem do mercado, que tem todo um trabalho, né, para colher, para cuidar e depois comer. Então, assim, é muito. Esse meu cantinho ali, eu adoro. Um lugar especial, é um lugar né? especial. Ai, que bacana. E esse ainda é da sua escola, não? Também. Ali a gente está com atividade de corpo e movimento, tá? E o outro a gente está trabalhando a parte também do conceito com os animais, aonde vive, o que produz. Então a professora trabalhou com o porquinho na lama, com a vaca dando leite, a criança colhendo o leite da vaca. Então foi um projeto que ela trabalhou com os animais, o que produzem e como vivem. Como vocês fazem esses projetos? É um projeto por ano ou são vários projetos? Nós temos o anual, que a gente inicia, a gente finaliza ele com a festa de encerramento. E eu trabalho a festa da família, o mesmo projeto durante o ano, né? A gente utiliza ele em alguns momentos. E eu tenho os semestrais também, semestrais, trimestrais, depende do assunto que a gente quer abordar. Entendi. Esse também é? Isso, aí a nossa culinária. Nesse dia, nós trabalhamos uma culinária saudável, porque a gente estava trabalhando dentro do nosso projeto de alimentação saudável com a dentista, que ela foi na escola, ensinando também toda essa parte de higienização e cuidado. E nós fizemos para eles entenderem sabores diferentes de um lanche natural. É muito difícil a criança gostar de um pão integral. Com certeza. Né? De um queijo branco. Mas é por falta de conhecimento. Exatamente, porque todos comeram. Quando eles colocam a mão na massa, eles comem, né? Nós temos um espaço na escola também, que é a Estação Ciência. Então, assim, a partir de 3 anos, eu já consigo trabalhar com eles as experiências, os instrumentos, o microscópio. Então, essa parte de pesquisar, tudo, é um pouquinho dessa foto. Eles adoram também. É bem legal. Que bacana. O berçário, então, o berçário é a parte de estímulo. Nós trabalhamos o projeto 5 Sentidos, né, e a parte de identidade corporal. Então, ali é um pouquinho do nosso espaço. Que bacana. Agora essa é da Agnes, né, Janaína? Fala um pouquinho. Esses são os nossos bebês. Os bebês. Ai, que lindos, né? Essa parte mesmo de estímulo. Começamos desde do berçário até
eles saírem de lá. Essa E vocês atividade, pegam crianças a partir de que idade? 4 meses. 4 entendi. meses. Essa foi uma atividade de letramento, né? Nós sempre procuramos fazer um ambiente letrado na nossa escola, nada forçado. O objetivo Mas é que o eles fato deles vivenciem estarem vivenciando e as olhando, letras, né? isso. E essa atividade eles estavam engatinhando. E a gente escreveu um versículo bíblico. Essa atividade é uma parceria com a nossa nutricionista no nosso projeto Alimentação Saudável. Esse projeto ele é fixo, porque nós vimos a importância desse tema. As crianças não se alimentam como deveriam. A maioria delas só se alimentam bem realmente na escola, tem essa dificuldade em casa. Então, a gente procura trabalhar todos os anos com esse projeto. Ele é um projeto fixo. E essa foi uma brincadeira que a nutricionista fez com eles, que é o semáforo dos alimentos. Ah, que legal. Essa é uma atividade que a gente faz desde os bebês, que eles já adoram, que é a caixa musical. Né? Eles tiram a figura, a imagem, além de estar trabalhando a leitura, eles trabalham a música. Então, dependendo da imagem que sai da caixa, é a musiquinha que eles vão cantar. Ah. Né? Isso é um pouquinho da nossa rotina. A Pro monta a rotina, tem um ajudante do dia. Então, todos os dias é feito isso. Primeiro, para eles se familiarizarem, né, com o tempo, o que vai acontecer, agora é isso, daqui a pouco é aquilo, e também a leitura. A maioria deles leem sem saber ler, né? Eles já sabem o que está escrito em cada plaquinha, já sabem o horário, que já foi o lanche, daqui a pouco é a aula de balé, ou aula de judô. É bem interessante. Essa foi uma atividade também do Projeto Alimentação Saudável com os bebês, né? A brincadeira do tato olfato que eles fizeram. E foi muito legal, interessante. Essa é a mesma atividade, só que com os bebês. É muito legal. Eles respondem bem, né, a essas atividades, né? E gostam. E criança realmente gosta de rotina, né? Rotina. Para você colocar eles na rotina, para não gerar aquela ansiedade, né? Chega, não sabe o que vai acontecer, então eles já sabem. E não ficam perguntando, ai, Pro, e agora? O que a gente vai fazer? Não, eles já sabem. Quando vem perguntar, ó, a gente já foi para o lanche, agora é hora do quê? Ah, de escovar os dentes. Então, eles se organizam, além de terem um banco de palavras maiores, porque a rotina ajuda eles a terem um repertório maior de palavras para poder criar novas palavras. Então, essa montagem da rotina ela é feita todos os dias, inicialmente, assim que eles chegam na sala. Então, essa parceria nossa com o Núcleo de Escolas de Educação Infantil, ela é super válida e muito legal, por isso mesmo, porque cada um tem uma vivência. É óbvio que, às vezes, você vai implantar um determinado projeto na sua escola que não é a mesma coisa para outra, né? Claro, claro. Mas dá para se adaptar, né? E dá para se conviver bem, né, com as parceiras ao redor e que em harmonia, como você falou, e que a gente possa ter o respeito, né, uma pelas outras, porque assim, na verdade, todo mundo está ali querendo fazer o seu melhor, né? E às vezes a gente recebe pais que vieram de outras escolas e a gente precisa realmente saber conduzir isso de uma forma respeitosa, de uma forma a não prejudicar um ou outro, o espaço do outro, né? Então, agora para as considerações finais, que vocês estavam com tanto friozinho na barriga desse programa, mas que você viu como passou rápido, né? Passa rapidinho. Se você tivesse que voltar no tempo, lá, a sua escolha, seria a mesma escolha? A mesma. Eu não me imagino fazendo outra coisa. E não é clichê, é verdade. Eu não me imagino fazendo outra coisa. Eu amo realmente o que eu faço. Ah, que bom. Então, a gente ter profissional assim já é uma grande coisa. E você, Carla? Você se imagina fazendo outra coisa? Olha, Ana, como mantenedora, há 2 anos e meio, pode parecer um tempo curto, mas eu já vivenciei muitas coisas. E dentro desse período, às vezes você fala, minha nossa, se eu voltasse atrás, eu não faria isso, eu não faria aquilo. Mas não é só da boca para fora. Porque de parar para pensar hoje e falar assim, eu vou me desfazer da minha escola, eu não consigo. Você sabe que a escola acaba sendo como se fosse um filho, né? A gente não consegue mais se desligar, agora não existe né? a possibilidade verdade. Mais. É um amor muito eu me grande vejo que a na gente. Escola. É um amor muito grande que Exatamente. a gente tem. Nós, enquanto mantenedoras, também temos que estar indo buscar outros conhecimentos, Sim. outras experiências, outras trocas, nos aperfeiçoando né? sempre. Nos aperfeiçoando. E agora, com o Grupo Unido, a gente consegue fazer isso com mais
com mais facilidade Sim. também, né? Porque às vezes você sai, é difícil você sair da sua zona de conforto e buscar o novo, né? Sim. Mas a gente tem feito isso de uma forma maravilhosa. Bom, eu quero agradecer demais Obrigada. a presença de vocês. A gente vai ter outras oportunidades, com certeza, de fazer outros debates e de trazer pessoas do grupo, né, outras mantenedoras também, para estar fazendo parte das nossas reuniões e que venham aqui no programa. Foi um prazer enorme ter vocês duas, tá? Um beijo grande, muito obrigada. E a vocês que ficaram até agora, nosso muito obrigada. E aguardem o próximo programa Missão Educar, com mais assuntos sobre educação infantil.